A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui para a lição de número 2 da nossa escola dominical, a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema da nossa lição hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá em Efésios 1:3. A nossa verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O nosso objetivo geral, nossa leitura bíblica em classe, já estava errando, ó. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Efésios 1, versículos 3, 4, 9 até o 14. O versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O nosso objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E os nossos objetivos específicos: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém, queridos? Então, esses aí são os nossos primeiros comentários, né? Leitura bíblica em classe. E agora nós vamos entrar basicamente na lição. Eu coloquei para os irmãos, como os irmãos vão poder ver a nossa introdução, coloquei 2 versículos para os irmãos, que os irmãos vão poder procurar nas suas bíblias aí, na sua casa, tá? A minha bíblia aqui já está aqui no ponto aqui. Deixei aqui em Efésios. E agora vamos voltar aqui só um pouquinho para Romanos 3:23 e Romanos 6:23, que é a nossa introdução. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Os irmãos vão poder acompanhar na sua casa. A nossa introdução, ela vai já abordar, né, todos os temas que esses versículos nos esclarecem. Tá? A introdução diz assim, ó: A excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então essa é a nossa introdução, meus queridos irmãos. A gente trata então desse tópico básico aí, sobre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza em Cristo. Por quê? O salário do pecado é a morte. Como diz lá, todos pecaram. No primeiro homem, todos pecaram. Então, se todos pecaram, então ninguém escapou dessa lei. E qual a consequência disso? É a morte, como a gente leu lá em Romanos 6:23. O salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente tem esses versículos aí como se estivessem entrelaçados entre si. E essa é a nossa introdução, falando então
sobre o plano de Deus de reconciliar, de trazer de volta todas as coisas. Deus precisava então de um plano para romper com aquilo que o pecado causou ao mundo. Quando o homem pecou lá no começo, houve grande dano, mas Deus tinha um plano. E esse plano de Deus é isso que nós vamos estudar aqui através dessa lição sobre todas as bênçãos. Tá? O plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Tá? Lembrando que não tem como eu restaurar algo que está perfeito. Então as coisas estavam perfeitas, o pecado veio, o homem pecou e junto trouxe a morte. Esses dois inimigos vieram trazer problemas, trouxeram maldição à terra. A terra foi tornada maldita por causa do pecado do homem. Até as mulheres passaram a sofrer mais nas suas gravidez devido ao pecado e muitas outras coisas. O serviço do homem, que antes lhe era prazeroso, agora virou um fardo, né? Então o homem passou a sofrer com as dores do seu trabalho e muitas outras coisas que culminaram no maior mal de todos, que é a morte. O maior mal de todos que foi trazido. Então, o nosso ponto central, ele vai dizer assim, ó, Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos então ao nosso primeiro ponto aqui. A nova posição em Cristo. Doxologia, irmãos. O que é doxologia? Doxologia vem do grego doxa, que quer dizer glória, mais logia, que é estudo, palavra. Doxologia, então, é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltação. Como Deus seja louvado, como aleluia, como o glória do Cleito, como tô entendendo tudo do pastor Márcio, tá? Como você dizer santo, santo é o Senhor, tá? Então isso tudo vem a doxologia. Ela não vem desassociada da verdadeira adoração, ela exige adoração. Nós temos alguns versículos, Salmo 103, 7, Efésios 1, 3, Isaías 29, 13 e João 4, 23, 24, que nós vamos falar duas coisas aí na nossa doxologia, tá? Sobre a doxologia, duas coisas vamos falar. Primeiro que Paulo começa a tratar os irmãos com a seguinte expressão, bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Bendito quer dizer que é digno de louvor. No Salmo 103, 7, Davi nos traz um esclarecimento sobre a diferença entre louvor e adoração. São duas coisas importantes que nós devemos dar a Deus, mas que são coisas diferentes. Por que nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus, por exemplo, como se nós estivéssemos vendo o mar se abrir e atravessar o mar para chegar do outro lado. Isso aí é algo que Deus fez. O louvor, então, é algo que a gente dá por aquilo que Deus faz. Deus nos cura, a gente louva a Deus. Deus nos faz prosperar, a gente louva a Deus. Então, tudo aquilo que vem da mão de Deus, todas as obras que Deus faz, a gente presta louvor. Então, o louvor serve para quê? O louvor serve para que a gente possa agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz. Mas e o que é adoração então, irmão Fábio? Adoração é aquele algo de conhecer a Deus. Quem é adorador, ele não só louva, ele não só agradece por aquilo que ele está vendo que Deus faz por ele. O adorador, ele faz para Deus pelo que Deus é. No Salmo 103,7 os irmãos vão encontrar a expressão Deus fez notório a Moisés os seus caminhos. Ou seja, com Moisés, o tratamento de Deus era de relacionamento. A adoração, então, é um relacionamento com Deus. É mais do que um ritual, é mais do que um ato de gratidão. A adoração é algo que você pratica no tempo todo. Então, Deus requer de nós que nós o louvemos pelos seus grandes feitos, requer, mas Ele quer ainda mais que nós sejamos adoradores. Veja que Deus levanta pessoas, capacita pessoas, mas adorador Deus procura. Está lá no nosso versículo que nós estávamos lendo lá, em João 4, 24. Tá? Deus procura adoradores. Adoradores, Deus procura. Deus não sai aí levantando adoradores, Ele procura. Então a adoração vai partir de nós. Tá bom, irmãos? A segunda coisa que eu quero falar para os irmãos é sobre verdadeiro e... Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Sobre verdadeiro e falso, verdadeira e falsa
adoração. Lógico que se existe verdadeiro adorador, existe o falso adorador. Isaías 29:13, o Senhor usa o profeta para falar o seguinte: este povo, eles me honram com, com suas bocas, com seus lábios, mas seu coração se aparta de mim. Tá? A verdadeira adoração, meus queridos irmãos, ela não parte de lábios, ela não parte da nossa boca, não parte do nosso gestual. A verdadeira adoração, ela parte do nosso coração. A verdadeira adoração, ela vem do nosso profundo, tá? Então o Senhor vem nos explicar essas coisas. Então nós aprendemos que louvor, a gente louva a Deus pelo que Ele faz. A adoração é o nosso relacionamento devocional para com Deus. Então é uma experiência que a gente vai vivendo todo dia. Verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os falsos adoradores, eles adoram a Deus, eles louvam a Deus com suas bocas, mas o seu coração se aparta de Deus. Então nós devemos fazer essa diferenciação. Tá? Nós não podemos ser só louvadores, nós temos que ser adoradores, porque o Pai procura a tais que façam isso. Esse é o nosso primeiro tópico. Então vamos para o próximo slide agora. As bênçãos espirituais, propriamente em si, o que são essas bênçãos espirituais? Muita gente vai pensar que bênção espiritual não é algo tocante a nossa materialidade, tá? Mas o que é bênção espiritual? Toda aquela bênção que serve para engrandecimento e crescimento do reino de Deus. Então o nosso dinheiro, ele pode ser uma bênção espiritual. Porque com o nosso dinheiro a gente pode sustentar a nossa família, com o dinheiro a gente pode ajudar a obra do Senhor a crescer, com o dinheiro a gente pode enviar missionários, então o nosso dinheiro está sendo uma bênção espiritual, tá? A bênção material é aquela que é só para o nosso próprio proveito. Então, aquela bênção que é usada só para o nosso próprio proveito. É uma bênção má? Não. Porque é o nosso primeiro tópico ali que nós colocamos ali. Toda a bênção provém de Deus. Tá? Os irmãos vão abrir na sua casa aí, em 1 Crônicas 29:14. Em resumo, Davi fala o seguinte: quem somos nós para te apresentar tamanha oferta, Deus? Se todas as coisas que estão aqui, que nós estamos colocando aqui para te ofertar, já vem de ti. Nós estamos pegando na sua mão e te oferecendo. Todas as coisas pertencem a ti. Nós somos indignos até de tal momento. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos dá essa oportunidade de te adorar com aquilo que já é seu. Então todas as bênçãos provêm de Deus. Tanto as materiais como as bênçãos espirituais. O seu carro que Deus abriu as portas para que você comprasse, ele espera que o seu carro seja útil para o reino de Deus. Ele espera que as bênçãos financeiras sejam úteis para o reino de Deus. Ele espera que a tua saúde seja útil para o reino de Deus. Por que minha saúde? Porque você é um obreiro da seara e o obreiro doente não trabalha. Então a gente precisa disso. Então todas as bênçãos vêm de Deus. A outra coisa, irmãos, que ninguém, se você faz isso, aí você está errado. Ninguém deve correr atrás de bênçãos. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, especificamente no verso 2, o que o Senhor nos diz? Ele diz o seguinte: se ouvires a minha voz e praticares aquilo que eu quero, a minha vontade, então todas essas bênçãos o alcançarão. E ele faz uma lista de bênçãos que vai te alcançar. Então, se a pessoa vive correndo atrás de bênçãos, ela está errada, ela não está correta. Ela está agindo em desacordo com a vontade de Deus, porque o Senhor já prometeu. Mas isso aí é do Antigo Testamento, a gente traz para o Novo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você leu o contexto todo lá, o que o Senhor Jesus vem falando, então vai falar sobre o livro do campo, sobre mantimento, vai falar sobre todas essas coisas. Todas essas coisas vão te alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção, agora você precisa correr atrás de Deus. Você precisa viver agarrado em Deus, fazer que nem aquela mulher fez, tá? Fazer como aquela mulher fez. Ela foi atrás da orla do vestido de Jesus. Ela precisava tocar naquela orla do vestido de Jesus para ser curada. Então você não tem que correr atrás da bênção não, mas correr atrás de Jesus você precisa. O tempo todo. E a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Tá bom? O que mais nós vamos ver aqui? Lá no capítulo 1, você volta a sua Bíblia agora para Efésios. E no capítulo 1 tem essa lista de bênçãos aqui. Tá? Essas bênçãos que são mencionadas por Paulo. A 1. Deus nos elegeu para sermos santos, tá?
Então, nós somos eleitos. Se você pensa como uma eleição mesmo aí para alguém que foi escolhido para colocar em determinado cargo, ocupar determinada posição. Você foi escolhido por Deus para essa posição de santo. Não é qualquer coisa. Você foi escolhido por Deus para ser colocado como santo. Você foi predestinado para sermos filhos. Ah, então quer dizer que Deus escolheu um ou outro? Assim, não. Quer dizer que Deus colocou uma condicional para que você seja filho. Está lá em João 1:2, que é: todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então, a partir do momento que você recebe Jesus Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Você é também abençoado com essa bênção espiritual maravilhosa de ser filho de Deus. A terceira coisa aqui, a Shirley está aqui perto de mim, ela não pode rir não, viu? Nos fez agradáveis para si. Qual pai não tem prazer no filho? Ela fez esses coraçãozinhos aqui, ela fez esse coraçãozinho para mim. Quando eu fui aprovado na faculdade, que aí eu comecei, o Covid interrompeu, mas a gente vai voltar depois. Tá? Agora você imagine quando os meninos terminaram o ensino médio, a Cássia terminou o ensino médio, a Cássia terminou a sua primeira faculdade ali, que é o primeiro curso superior, vê a cara de felicidade. Assim vale para os irmãos também. Eu tenho o exemplo da igreja aí também do Daniel. O Daniel teve um concurso da Marinha de redação. O Daniel foi a melhor redação de Brasília no concurso da Marinha. O João Jonas deve ter ficado satisfeito. O pastor Costa deve ficar muito satisfeito. Agradável quando os meninos fazem algo que lhe dá prazer, quando eles conquistam algo. E assim vai para todos os pais, para todas as mães que ficam satisfeitos. Agora, olha o que fala aqui o apóstolo Paulo: Deus nos fez agradáveis para si, para Ele próprio. Se nós sabemos reconhecer o valor aos filhos, imagine o próprio Deus quanto não sabe. Então nós recebemos essa graça de Deus, que é ser agradável para Ele. Por meio da sua redenção, Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Mais uma bênção espiritual, que é ser lavado no sangue de Cristo, que é ter purificado as nossas vestes de toda impureza, que é ter redimido a nossa natureza velha, suja e imunda, por uma nova natureza de Cristo. Mais uma bênção, Ele nos acolheu por sua vontade redentora. Essa redenção de Cristo, Ele compara com colocar no colo, com nos abraçar perto aqui, nos colocar para perto de si. Outra, Ele nos revelou a palavra da verdade. Aquilo que nós não tínhamos conhecimento, que como éramos como aquele eunuco que estava andando, até que Estevão o encontrou no caminho. Estevão não, até que Filipe o encontrou no caminho e veio explicar a palavra da verdade. Então, nós também tivemos acesso a essa palavra da verdade, que mudou condicionalmente a nossa vida. Nossa vida ficou totalmente mudada através dessa bênção, que é a palavra da verdade, que vai se revelando a cada dia para as nossas vidas. Esses dois aqui não vamos falar mais no final, mas vamos lá. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Tá? O Espírito Santo foi um selo nas nossas vidas e ainda nos garantiu a validade dessa promessa. Aleluia. Terceiro, a nossa nova condição em Cristo. Tá? Ela é caracterizada então pela salvação em Cristo. A nossa salvação em Cristo é essa nossa nova condição. Antes, como na aula passada eu falei para os irmãos, citei até alguns exemplos, podíamos ser como o pessoal de Éfeso, voltado a misticismos, a religiosidades, a bebedeiras, imoralidades. Mas agora, em Cristo, nós recebemos uma característica diferente. A salvação em Cristo nos faz diferente. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é assim que é caracterizada essa nossa nova natureza. Ela é caracterizada com gratidão. Nossa nova condição, ela é caracterizada com alegria, com despertamento, com uma vida, um estilo de vida totalmente novo. Nós passamos a ter um estilo de vida diferente. Nós não temos mais aquele estilo de vida que nós tínhamos antes. Então, meus queridos irmãos, seguindo aqui, nós temos o exemplo do automóvel. Os irmãos podem olhar aí na nossa tela, vocês vão ficar olhando assim um tempinho, quando você vê, lá mesmo estava. Vocês vão ver um tempinho. Vocês vão ficar pensando aí. Vocês vão ficar pensando. Que exemplo do automóvel é esse?
Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo, pode ficar aí, sigo adiante para o prêmio da soberana vocação. Tá? Qual é o exemplo do automóvel, meus queridos irmãos? O automóvel, ele tem, alguns tem 6 marchas, outros tem uns aí que tem até 7, o caminhão tem mais, mas ele só tem uma marcha ré, só uma marcha para trás. Outra coisa, o para-brisa do automóvel é grande, enorme, tá? Mas o retrovisor é pequeno, tá? O retrovisor, ele é pequeno. O para-brisa é grande, o retrovisor é pequeno. Qual é o exemplo do automóvel, então? É que para frente a gente foca, é onde a gente foca a nossa atenção. Os retrovisores, eles servem para que a gente de vez em quando dê uma olhada para trás, para dar uma conferida só, mas o nosso foco vai estar sempre aqui na frente. Tá? Então você deve ter nessa nova condição em Cristo essa característica do automóvel, focar naquilo que está na sua frente e só dar aquela conferida no que está atrás ali de vez em quando ali. É só para isso que serve o retrovisor. Mas a sua vida deve ter foco na frente, nas coisas que estão na tua frente, prosseguindo firme para o alvo da soberana vocação. Então fica aí esse exemplo dos irmãos. Então vamos lá à nossa síntese do primeiro tópico, que é: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhes ser agradecidos, tá? Então essa é a nossa síntese desse primeiro tópico, que os irmãos tenham sido abençoados por eles. Mas agora nós vamos para o tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Tá, cristocêntrico. Que palavrão grande é esse aí? É uma palavra que quer dizer Cristo no centro, tá? Uma palavra que quer dizer Cristo no centro. Cristo no centro, gente, em todas as áreas da nossa vida. Tá? Quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós trabalhamos, quando nós testemunhamos, quando o nosso estilo de vida nos apresenta para as pessoas à nossa volta, Cristo no centro. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Será que se fosse fácil, qualquer um faria, né? Mas não é fácil, mas a gente deve fazer isso, deve ter Cristo no centro de nossas vidas. Aí Paulo começa falando, gente, sobre a revelação do mistério, tá? A revelação do mistério, que é o plano de Deus que nós falamos lá no começo. Agora a gente vem firmar no plano de Deus. O plano de Deus de reconciliar. No passado, o homem pecou e por um homem entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, ele fez uma ruptura. Ele rompeu aquilo que era perfeito, porque o homem tinha contato direto com Deus. Deus não se apresentava escondido atrás de nada para falar com o homem, não. Deus descia à terra, andava, caminhava com o homem, conversava com o homem. As coisas funcionavam de forma perfeita, tudo ia funcionando de forma agradável. Mas com o pecado, as coisas mudaram, o foco mudou. O homem agora, ele viu as suas vergonhas, ele agora se escondia de Deus. Então o pecado causou ruptura, não só no relacionamento, mas também o pecado causou ruptura com a natureza, abalou todas as coisas. E o plano de Deus era que em Cristo todas as coisas fossem restauradas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, tanto relacionamentos como as práticas, tudo fosse em Cristo restaurado pela vontade de Deus. Está lá em Efésios 1:10, tá? Essa verdade que só pode ser compreendida pela ação do Espírito em nossas vidas. E isso precisava acontecer num tempo determinado. A gente colocou aqui plenitude dos tempos, ou seja, no Kairos de Deus. Existem duas expressões bíblicas para tempo, né? Um é Cronos, que é o tempo normal, cronologia mesmo, tempo normal. A Bíblia, por exemplo, ela não obedece o Cronos, tá? A Bíblia não obedece o Cronos. Os livros não estão dispostos de forma cronológica, tá? Eles vão sendo dispostos de acordo com os assuntos, vai mesmo no Kairos de Deus, e ali foi se encaixando. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas está lá em primeiro devido às suas características. Gênesis tinha que ser o primeiro livro ali, Malaquias encerra um, Apocalipse tinha que ser o último, e assim vão colocando, se intercalando os livros.
E essa plenitude dos tempos, como é que se dá isso? Plenitude dos tempos. Como é que Deus ia saber essa plenitude dos tempos? Deus, ele perfeito em todas as suas coisas, ele esperava que chegasse o momento determinado, o momento agradável. É como se fosse uma árvore, meus queridos irmãos. Uma árvore, você pega uma semente e vai plantar um pé de manga, vai plantar umas parreiras lá para que dê uvas. O fato de você pegar a semente não quer dizer que já vai ter uva lá, então vai ter aquele tempo. Aí você planta aquela árvore, você plantou a sua árvore e colocou lá. Vai lá todo dia, dá aquela regada, mas ela ainda não é árvore. Aí depois começa a nascer aquele brotinho, não é árvore ainda. Aí depois ela vira árvore. Mas ela virou árvore, a plenitude dos tempos ainda não chegou. Ainda não chegou essa plenitude dos tempos. E o que acontece? Ela virou árvore. Muitos, ao longo do caminho dessa árvore do tempo de Deus, muitos passaram embaixo da sombra dessa árvore e se aproveitaram da sombra dessa árvore. Muitos, ao longo do tempo, quando ela deu as suas flores, admiraram a beleza dessa árvore. Muitos, ao longo do tempo, quando ela começou a dar seus frutos, atacaram pedras contra essa árvore. Mas o tempo de Deus ia se cumprindo, ia se esperando. Sabe quando é a plenitude dos tempos? É quando aquela árvore estava cheia de frutos maduros. Aí chegou a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos veio Jesus a essa terra para as nossas vidas. Na plenitude dos tempos, a humanidade pôde comer desse fruto, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus. Na plenitude dos tempos, o fruto de Deus curou, expulsou demônios e principalmente restaurou todas as coisas. No sacrifício de Cristo na cruz, na plenitude dos tempos, essa árvore simbológica que eu citei para os irmãos aí, esse tempo de Deus, na plenitude dos tempos, esse tempo de Deus trouxe Jesus a essa terra, para que por ele toda a humanidade, não só judeus, mas toda a humanidade pudesse ser de novo restaurada com Deus, tá? E tudo isso, gente, aconteceu por quê? Para louvor da sua glória, para louvor da glória do Senhor. Primeiro, para a unidade da igreja. Lá em Isaías 49, Deus disse assim, não só para que você seja aquele que vai libertar Israel, mas também para que você seja luz para os gentios, para que todas tenham alcance a minha salvação. Era isso que Deus queria fazer na revelação do seu mistério, que é restaurar todas as coisas em Cristo, cumprindo essa plenitude dos tempos, tá? Cumprindo essa plenitude dos tempos. Ele veio com profetas, veio com grandes homens, mas na plenitude dos tempos precisava vir o homem perfeito, e veio Jesus Cristo. E na plenitude dos tempos ele veio cumprir essa palavra, luz para os gentios, luz para todas as nações. Jesus veio pregando aos judeus, mas o projeto de Deus é um projeto que abrangia toda a humanidade. E aí abriu-se a graça de Cristo sobre as nossas vidas, para a unidade da igreja. Na igreja, meus queridos irmãos, não há diferença, tá? Se hoje a gente trata tanto desse tema aí que é relativo às mulheres, relativo às classes, a negros, brancos e tudo mais, a igreja desde sempre, Jesus já pregava sobre a unidade, onde não há diferença. Onde não tem essa de, eu tenho mais dinheiro que você, não tem essa, eu sou preto e você é branco, não tem essa, eu sou homem e você é mulher. Na igreja nunca teve isso. Não é assim, porque não era assim o projeto de Cristo. Com Cristo andavam várias mulheres. Muitas mulheres foram destacadas no ministério de Cristo, até por ajudarem com suas finanças no ministério de Cristo aqui na terra. Então, na igreja, a unidade é que impera. Por quê? Como é que funciona a igreja? A igreja tem um cabeça, que é Cristo, e tem aí nós, povo de Deus, como corpo. Tá? E todo aquele que recebe essa palavra, ele passa a fazer parte do corpo. Não interessa no seu passado. Tá? Ele é livre em Jesus. E as bênçãos de Deus, meus queridos irmãos, elas são destinadas a ambos os povos. Você vai ler lá em Efésios 2, do 11 ao 16, e vai ver isso. Tá? As bênçãos de Deus, elas são destinadas a todos. Todas as bênçãos, como eu falei para os irmãos, elas provêm de Deus, e também agora a gente faz a ponte, elas são destinadas a todos.
Você não precisa ficar nesse corre-corre atrás de bênçãos, porque a bênção do Senhor vem para a sua vida por isso, tá? Deixa eu ver mais umas anotaçõezinhas aqui. Combater também o pecado e a morte. É esse o plano de Deus, tá? Além de restaurar todas as coisas, restaurar o relacionamento do homem com Deus, reconciliar os povos, Deus também veio com um projeto de combater o pecado e a morte. A morte vai ser combatida lá no final, ela vai ser vencida, lá no final de toda a trajetória. Mas o plano de Deus já vem para conosco. Aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. A vida eterna nos foi prometida. Não foi prometida por um político, foi prometida pelo próprio Senhor Jesus. E essa palavra ele há de cumprir, tá? Sobre as nossas vidas. Então, sejamos firmes e sejamos aí constantes no Senhor. Vamos ao nosso resumão aí do nosso tópico 2. Diz assim: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Vamos ao nosso tópico 3, meus queridos irmãos. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aquelas duas bênçãos que eu falei lá no final para vocês. O selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Vamos lá, o selo do Espírito Santo. Vou falar aqui, já até discuti aqui em casa já. O selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O selo do Espírito Santo, ele tem essa função de nos regenerar e de nos santificar. O que é o selo do Espírito Santo, meus queridos irmãos? É o que nós recebemos, aquela identificação de Deus que nós recebemos quando nós nos convertemos de verdade. Conversão de verdade. Eu posso fazer um monte de obras na casa de Deus e quando chegar o grande dia, os irmãos serem arrebatados e eu ficar aqui na terra, mesmo falando em línguas, mesmo fazendo milagres e tudo mais. Eu posso ficar aqui nessa terra. Se eu não tiver o selo do Espírito Santo na minha vida, aquela real conversão de Deus, eu não irei. Quando Paulo chegou lá a Éfeso, ele procurou aqueles discípulos e ele perguntou do Espírito Santo, o que incomodou Paulo não foi que eles não falavam em línguas, foi a resposta deles. Nem ainda ouvimos que existe Espírito Santo. Então eles não tinham consciência da existência do Espírito Santo. Eles precisavam aprender do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo vem a ser isso. Essa identificação de Deus sobre as nossas vidas. Essa identificação que o Senhor Todo-Poderoso traz sobre as nossas vidas quando nós verdadeiramente nos convertemos, tá? Isso é o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Este selo, deixa eu voltar aqui. Este selo, ele nos garante a nossa salvação, selados com o Espírito Santo. Para estar selado com o Espírito Santo, nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos leva a esse processo, que eu pedi para a imagem virar ali, que nos leva a esse processo de santificação. Esse processo de santificação. Uma vez regenerados pelo Espírito, somos santificados por Ele. Agora nós temos alguns bônus. Que bônus são esses? São o batismo com o Espírito Santo, são o dom de profecia, o dom de sabedoria, o dom de milagres, o dom de ciência, todos esses bônus que vêm com o Espírito Santo. Mas a principal característica do selo do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. A principal característica do selo do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Essa é a principal característica que nos faz saber que temos o Espírito Santo. Como saber que eu tenho o Espírito Santo? Eu falo em línguas, então eu tenho o Espírito Santo. Tem gente que imita, tá? Tem gente que imita, mas o que te faz ter certeza que você tem é aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas coisas atuando na sua vida o tempo todo. É isso que vai fazer. Agora, o que eu recomendo para os irmãos? Se os irmãos querem cumprir na íntegra a vontade de Deus, se os irmãos querem seguir o ID do Senhor Jesus, aquele que não fala em língua, busque falar. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele tem essa função. É revestimento de poder para a obra evangelizadora.
É para isso que o batismo do Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Por que eu tenho que falar em línguas? Se você quer cumprir o ID do Senhor, você precisa ser batizado no Espírito Santo para ter essa capacidade de evangelização que o Senhor espera. Para isso que Ele mandou o seu Espírito. Foi por isso que foi derramado o Espírito no dia de Pentecostes. A igreja, eles podiam ter muito bem, eles viram foi Jesus subir no céu na frente deles e depois numa nuvem ir para o céu. Então depois de ver tudo isso, será que eles não poderiam já sair pregando? Faltava ainda aquele combustível que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Agora, se você quer saber sobre a sua salvação, você precisa desse selo, o selo do Espírito Santo, que serve para te regenerar e para te santificar. E também o Espírito Santo é outra coisa, meus queridos irmãos. O Espírito Santo também é o penhor da nossa herança. Você quer, se você é daqueles que precisam de uma garantia, Tomé precisou de uma garantia da ressurreição. Eu queria tocar nas mãos de Jesus para saber se ele estava ressurreto mesmo. Se você quer uma garantia de que essa promessa de Deus é verdade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa salvação. A garantia de Deus da nossa salvação. Então, se você não tem o Espírito Santo, trate de buscá-lo. Se você está brincando com o Espírito Santo, trate de parar de brincar e começar a levar a sério. Se você está cocheando entre dois pensamentos, chega, na hora de dar um basta, na hora de você se voltar, dobrar os seus joelhos, pedir perdão dos seus pecados e seguir uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Ter um relacionamento com o Espírito Santo significa que você tem o selo do Espírito Santo. Por quê? Quem entende o Espírito do homem? Tá na Bíblia isso aqui. Quem entende o Espírito do homem? Quem entende o próprio homem? O Espírito do homem. Quem entende Deus? O Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É esse contato direto. Então você precisa ter esse contato com o Senhor. Então o selo do Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo. É a marca de Deus na nossa vida. A identificação que Deus nos deu de que somos seus filhos amados. A partir do momento que nós nos convertemos, que nós apresentamos a nossa vida convertida perante Deus. O penhor da nossa herança, a garantia de Deus. E o batismo com o Espírito Santo ele é importante para a nossa obra de evangelização aqui na terra. É revestimento de poder. Para fazer essa obra, cumprir o ID do Senhor, nós precisamos de poder. E poder só vem através da busca do Espírito Santo. Então, se você não está buscando, achando que é desnecessário, está na hora de você começar a buscar. Começar a incluir nas suas orações, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Porque você está precisando de revestimento para fazer obras ainda maiores. Vamos à nossa conclusão. A síntese primeiro, né? O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. Os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Agora, seguindo para a conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Eu espero ter sido útil aos irmãos. O vídeo vai chegar lá na página da igreja. Os irmãos querem comentar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós receberemos aqui e vamos responder à medida do possível. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima. Amém.